Há coisas que um homem esquece com facilidade. Palavras, promessas, momentos que, na época em que aconteceram, pareceram importantes. Mas existem certas presenças femininas que permanecem dentro dele como uma marca invisível, não porque fossem perfeitas, não porque fizessem tudo certo, e certamente não porque tenta ser isso nunca se vês. Na verdade, muitas vezes acontece o contrário. As mulheres que os homens nunca esquecem raramente são aquelas que tentaram desesperadamente ser lembradas, porque o que realmente permanece na memória de um homem não nasce da lógica, ela nasce do inconsciente. E poucas pessoas entenderam isso melhor do que Carl Jung. Ele observou que os relacionamentos humanos quase nunca acontecem apenas entre dois indivíduos. Algo mais profundo está sempre se movendo sob a superfície. Algo oculto, algo que reside nas camadas invisíveis da psique. Quando um homem conhece uma mulher, ele não vê apenas quem ela é, ele também vê o que projeta nela, seus desejos, suas estarás, as suas esperanças, suas fantasias. Essa é a alma, e é aqui que muitas histórias são mal interpretadas. Porque uma mulher muitas vezes acredita que foi esquecida quando as mensagens param, quando o silêncio se instala, quando a distância aumenta. Mas o inconsciente não funciona dessa maneira. Existem pessoas que desaparecem da vida de alguém e permanecem presentes por anos, às vezes décadas, vivendo dentro de sonhos, pensamentos inesperados, lembranças repentinas, emoções estranhas que a monacha que o que flexão surgem sem explicação. Porque tudo aquilo que toca as camadas mais profundas da alma raramente desaparece por completo. E a primeira atitude que os homens nunca esquecem em uma mulher surge precisamente desse lugar, não por sedução, não por causa da beleza, não por tentativa de impressionar, Mas também por sua capacidade de se manter íntegra diante da incerteza. Parece simples, mas não é. Porque a maioria das pessoas muda quando tem medo de perder alguém. Eles mudam a forma como agem, o jeito como eles falam, a forma como eles se veem. Eles começam a negociar sua autenticidade em troca de aprovação. Eles começam a abandonar partes de si mesmos para manter a consciência viva. E nesse instante, algo invisível acontece. O respeito emocional começa a desaparecer. Não porque o homem seja cruel, mas isso ocorre porque o inconsciente reconhece imediatamente quando alguém abandona seu centro. Percebe, imediatamente, a energia se transforma, as mudanças dinâmicas, a atração muda, e então surge um paradoxo que pouquíssimas mulheres realmente entendem. Quanto mais alguém tenta ser escolhida, menos inesquecível ela se torna. Porque o que marca profundamente a psique masculina não é a carência e integridade, e a mulher que permanece ela mesma mesmo quando o resultado é incerto. A mulher que sente profundamente, mas não implora, quem ama, mas não se abandona, quem deseja, mas não se ajoelha diante do medo. E isso desperta algo profundamente desconfortável em muitos homens, porque isso existe, ver-se esse momento. Eles se distraem. Eles rotulam isso como obriga a confrontar suas próprias inseguranças. Isso os forca a encarar partes de si mesmos que prefeririam evitar. A sombra, dependência emocional oculta, o medo da rejeição, o medo de não ser suficiente, a necessidade de controle. Quando uma mulher permanece centrada, ela se torna um espelho. E os espelhos psicológicos são perigosos. Elas revelam o que o ego tenta desesperadamente esconder. E por isso que alguns homens se distanciam justamente das mulheres que mais os afetaram. Parece contraditório, mas Jung compreendeu que tudo o que desperta a transformação frequentemente desperta resistência. O ego busca conforto, a alma busca o crescimento, e essas duas forças colidem frequentemente. O homem sente algo profundo, mas ele não consegue explicar. Então ele racionaliza, ele diz a si mesmo que não está pronto. Ele diz que precisa de espaço. Ele diz que se sente confuso. E muitas vezes ele realmente acredita nessas explicações, sem perceber que uma batalha silenciosa está acontecendo dentro dele. Uma batalha entre quem ele e quem ele poderia se tornar. Entre o familiar e o desconhecido. Entre segurança emocional e vulnerabilidade. E é
E é dentro desse conflito que a primeira atitude inesquecível revela seu verdadeiro poder. A mulher não corre atrás de respostas. Ela não forca a clareza. Ela não usa sua dignidade como moeda de troca. Ela observa, ela respira, ela permanece presente em si mesma. E isso deixa uma marca muito mais profunda do que qualquer qualquer tentativa de convencer alguém a ficar, porque o que permanece na memória não e a busca, e uma sensação, a sensação de ter encontrado alguém que possui algo raro, algo difícil de definir, mas impossível de ignorar. Marco Aurélio certa vez sugeriu que a verdadeira forca reside em governar a si mesmo e não em controlar os outros. E só me obediência discreta quando uma mulher entende isso. Ela para de tentar controlar as emoções dos outros. Ela deixa de assumir responsabilidades que não lhe pertencem. Ela para de travar batalhas internas que pertencem a outra pessoa. E então algo muda. Primeiro dentro dela, então ao redor dela. Sua presença não busca mais validação. Em vez disso, começa a irradiar valor. Sem esforço, sem desempenho, sem precisar provar nada. Ironicamente, este é muitas vezes o momento em que muitos homens começam a sentir o peso da ausência dela. Porque agora não há ninguém tentando convencê-los. Sem pressão, sem perseguição, apenas silêncio. E silêncio tem uma beça, força, põe-se ovessa, que ele tem uma beça, calma e chi, mas da precoce batobesa, e só de uma damenissa chepe obesa. Linguagem própria. Uma linguagem que muitas vezes fala mais alto que as palavras. O homem se lembra de como ela se manteve centrada. O jeito como ela nunca transformou o amor em dependência. A maneira só como ela se manteve íntegra mesmo quando estava vulnerável. E então algo mais profundo começa a emergir. Algo que ele talvez nunca consiga explicar completamente a ninguém. Mas ele sente isso, porque certas mulheres não são lembradas por causa do que fizeram. Eles são lembrados por causa do que despertaram. Acho que essa primeira atitude desperta e raro. Isso desperta respeito. Não se trata de respeito superficial, mas o tipo de pessoa que nasce quando alguém encontra uma pessoa que se recusou a abandonar sua alma para ser amada, e esta é apenas a primeira camada, para ser uma segunda atitude que vai ainda mais fundo. Uma atitude que toca diretamente a ânima masculina e cria conflitos emocionais que podem permanecer dentro de um homem por anos. Mas para entendê-lo, primeiro, precisamos compreender porque algumas presenças continuam a viver dentro de nós muito tempo depois de a história aparentemente ter terminado. Porque ele que o inconsciente começa a revelar seus segredos mais silenciosos. A maioria dos homens passa a vida acreditando que está em busca de certeza, certeza em suas carreiras, certeza em suas decisões, certeza em seus relacionamentos. No entanto, por trás desse desejo consciente, muitas vezes reside uma forca completamente diferente. Uma forca que Jung descreveu como anseio inconsciente, não para uma certeza, mas para a totalidade. E a plenitude raramente chega com a aparência que esperamos. Às vezes, isso se manifesta através do desconforto, através da tensão emocional, por meio de uma mulher cuja presença silenciosamente desmonta os muros que um homem passou anos construindo ao seu redor. Isso nos leva à segunda atitude que os homens nunca esquecem em uma mulher: sua capacidade de enxergar além da máscara dele, não para expô-lo, não para julgá-lo, mas reconhecer o que existe por baixo. Porque todo homem carrega máscaras. O homem bem-sucedido, o homem forte, o homem distante, o homem lógico, o homem independente. Essas identidades muitas vezes se tornam tão familiares que ele começa a acreditar que elas são quem ele realmente é. Mas em algum lugar abaixo de tudo isso existe um outro eu, uma versão mais tranquila de si mesma, um eu ferido, uma versão assustada de si mesma, um eu que ainda se lembra da rejeição, falha, abandono, humilhação, as partes dele que o mundo o ensinou a esconder. Jung chamou isso de sombra, e para muitos homens a sombra permanece enterrada por anos, às vezes por toda a vida, não porque desejam enganar os outros, mas porque temem o que pode acontecer se essas partes ocultas forem vistas. O medo e uma coisa estranha.
Nem sempre se cria distância fugindo. Às vezes, cria-se distanciamento fingindo que nada está errado. Ao aparentar calma, ao aparentar não ser afetado, ao demonstrar indisponibilidade emocional. As mamas de vírus ficam presas. Elas começam a reagir à máscara, discutir com isso, tentando romper essa barreira, tentar forcar a honestidade emocional de alguém que tem pavor da própria vulnerabilidade. Mas a mulher inesquecível faz algo diferente, algo muito mais poderoso. Ela vê a máscara, no entanto ela não fica obcecada em removê-lo. Ela vê a armadura, no entanto ela não passa a vida tentando abri-lo à forca. Ele simplesmente reconhece a sua existência. E ao fazer isso ela comunica algo raro, algo que atinge os recônditos mais profundos da psique masculina. Ela demonstra compreensão, não em um resgate, não há controle, não e obsessão. entendimento. Existe uma diferença enorme, porque muitas pessoas afirmam amar os outros enquanto secretamente tentam mudá-los. Eles chamam isso de amor, mas muitas vezes trata-se de ansiedade. A ansiedade em busca de certeza, a ansiedade em busca de segurança, a ansiedade em busca de controle. Ou verdadeiro entendimento e diferente não exige transformação imediata, isso cria espaço. E o espaço é assustador, especialmente para alguém que passou anos se escondendo de si mesmo. O curioso sobre a compreensão emocional é que ela costuma afetar um homem muito tempo depois de o próprio relacionamento ter mudado. No início, ele pode nem dar valor a isso. Na verdade, ele pode até resistir a isso. Ele pode desistir, afastar-se. Adote uma postura defensiva, porque ser compreendido pode gerar uma catarse. Sensação de vulnerabilidade maior do que ser julgado. O julgamento é familiar. A maioria das pessoas já passou por isso durante toda a vida. A compreensão é rara. A compreensão elimina as desculpas. A compreensão o elimina os esconderijos. Entender em silêncio significa eu entendo o que você está tentando proteger. E essa constatação pode abalar alguém profundamente, e por isso que certas mulheres permanecem inesquecíveis. Não porque elas resolvessem os problemas de um homem, Mas, como eles, viam partes dele, ele não conseguia enxergar a si mesmo. E, lá no fundo, ele sabe disso. Mesmo anos depois, mesmo após o início de novos relacionamentos, mesmo depois de várias fases inteiras da vida terem passado, uma lembrança permanece. Nem sempre se trata de conversas, nem sempre se trata de momentos específicos, mas de um sentimento, a sensação de ser visto, verdadeiramente visto. Sêneca observou certa vez que sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. Muitos homens vivenciam essa verdade todos os dias. Eles imaginam a rejeição antes que ela aconteça. Eles imaginam a traição antes mesmo que ela aconteça. Eles imaginam a que a vulnerabilidade leva à destruição. Então eles se refugiam no controle emocional, ao longe, em busca de autoproteção. No entanto, a mulher que enxerga além da máscara introduz uma possibilidade perigosa. É me vossa bondade de que a intimidade não o destrua. A moça bondade de ser conhecido não acarretar dor. A possibilidade de que renunciar à performance possa, na verdade, trazer liberdade. E isso cria um profundo conflito interno, porque uma parte dele quer se aproximar, enquanto outra parte anseia desesperadamente por escapar. Uma parte anseia por consenso. O outro teme expulsicaço. Uma parte busca amor. O outro busca segurança. E essas forcas começam a se repelir como mares opostas. Visto de fora, seu comportamento parece confuso, contraditório, inconsistente, quente e frio. Presentei-se por um instante, o próximo distante. Mas, por vezes seus comportamentos, muitas vezes existe uma luta psicológica invisível, uma luta entre o ego e a alma. O ego quer ter o controle, a alma anseia pela verdade. O ego anseia por certeza. E a alma anseia por crescimento. O ego quer proteção. A alma anseia por integração. E a integração nunca é confortável, porque exige que confrontemos tudo aquilo que temos evitado. Tudo o que temos escondido, tudo o que enterramos. A sombra não desaparece porque é ignorada. Fica mais forte. Meio disso é o medo. Silencioso. Deeper. Até que, eventualmente, algo o force a tomar consciência disso.
Às vezes, esse catalisador e a dor. Às vezes, e perda. E às vezes, e uma mulher cuja presença ilumina silenciosamente partes de um homem que ele já não pode fingir que não existem. Mas é aqui que tudo muda. A mulher inesquecível não se perde nesse processo. Ela não faz da cura dele a sua missão. Ela não confunde empatia com autossacrifício. Ela não carrega os fardos emocionais que pertencem a ele, porque ela compreende uma verdade que muitos nunca aprendem. Você pode ver as feridas de alguém sem se tornar responsável por curá-las. Você pode compreender o medo de alguém sem se diminuir para se adaptar a ele. Você pode amar alguém profundamente sem abandonar seu próprio caminho. E essa constatação a transforma, gradualmente, em silêncio, poderosamente. Ela começa a se posicionar de forma diferente. Não por orgulho, mas em termos de clareza. Não por distanciamento emocional, mas com isso que sabedoria emocional. E algo extraordinário acontece quando uma mulher atinge esse estado. Ela para de tentar convencer os outros do seu valor, porque ela finalmente reconheceu isso por si mesma. E os homens sentem essa mudança, mesmo quando não conseguem explicar. Mesmo quando não conseguem explicar porque a lembrança dela persiste. Algo dentro deles se lembra. A mulher que enxergou além da atuação. A mulher que reconheceu a sombra sem temê-la. A mulher que entendia mais do que demonstrava. No entanto, existe ainda uma atitude que vai ainda mais fundo do que essa. Algo que toca o inconsciente de um homem de maneiras que ele pode levar anos tentando compreender. O que ele se lembra, muitas vezes não e o que ela lhe deu. Foi isso que ela despertou nele, e esse despertar começa onde a maioria das pessoas nunca pensa em procurar, o que um homem mais se lembra raramente e o que aconteceu. Era assim que ele se sentia na presença de alguém. Anos podem passar, vidas inteiras podem mudar. Cidades, carreiras, relacionamentos. No entanto, um único sentimento pode sobreviver onde inúmeras memórias desaparecem. Isso nos leva à terceira atitude que os homens nunca esquecem em uma mulher. Talvez o mais poderoso de todos. Sua capacidade de se afastar daquilo que a diminui sem perder sua delicadeza. À primeira vista, isso parece simples. Mas psicologicamente, e uma das formas mais raras de forca que uma pessoa pode possuir, Namadota, 20 força sétimas. Nome sequeles merevodedas fericanes uma de duas maneiras. Ou lutam desesperadamente para se manter no poder, ou ficam amargos depois de desistirem. Um se agarra, o outro endurece. No entanto, a mulher que parte com dignidade não escolhe nenhum dos dois caminhos. Ela se liberta, sem ódio, sem vingança, sem que a outra pessoa precise sofrer, e algo nisso perturba profundamente a psique masculina. Não porque ele goste de vê-la sofrer, mas porque ele esperava que a história seguisse um padrão familiar. Ele esperava raiva, acusa-acusa, desespero, caos emocional. Em vez disso, ele se depara com algo completamente diferente. Silêncio e a quietude difícil de esquecer, principalmente quando vem de alguém que tinha todos os motivos para ficar amargurado. Jung frequentemente falava sobre individuação. O processo contínuo de se tornar íntegro, de integrar os fragmentos de si mesmo em uma identidade unificada. A maioria das pessoas nunca se compromete totalmente com esse processo. Eles passam a vida buscando a plenitude através dos outros, buscando validação através dos outros, buscar valor através dos outros. E enquanto isso permanecer verdade, todo relacionamento se torna uma negociação com o medo. Medo do abandono, medo da rejeição, medo de ficar sozinho, medo de não ser suficiente. Mas a mulher que escolhe a si mesma após uma decepção começa a transcender esses medos. Não completamente. Ela ainda é humana. Ela ainda sente dor. Ela ainda está de luto. Ela ainda sente solidão. É diferente e que ela não permite mais que tu não que não está. Fotuto não permite mais que tu não que não está. Fotuto não permite mais que tu não que não está. Fotuto não permite mais que tu não que não está. Fotuto não permite mais que tu não que não está. Fotuto não permite mais que tu não que não está. Dandas fodos gobou ter ajuda se ciso isso. Ela os sente, sem se tornar um deles.
E aqui que o estoicismo se cruza discretamente com a maturidade psicológica. Epicteto ensinou que o sofrimento muitas vezes não provém dos eventos em si, mas do nosso apego ao controle daquilo que está além do nosso controle. E em nenhum lugar é salicão e mais difícil do que em assuntos do coração, porque o amor nos tenta a controlar, persuadir, para convencer, para segurar com mais força, perseguir, exigir respostas, para buscar garantias. Mas a vida não oferece garantias. O amor não oferece garantias. As pessoas não oferecem garantias. A mulher que se torna inesquecível acaba por compreender isso, e entender isso muda tudo. Porque agora a paz dela não depende mais da escolha de outra pessoa. Seu valor não depende mais da atenção de alguém, sua identidade não depende mais da aprovação de alguém. Ela volta a si mesma. E esse retorno gera um impacto psicológico muito maior do que a maioria das pessoas imagina, principalmente no homem que testemunhou o ocorrido. Inicialmente ele pode não entender por que a memória dela permanece. Ele diz a si mesmo que foi atração, química, tempo, compatibilidade, mas, no fundo, existe outra verdade. O que o afetou não foi apenas quem ela era isso que ela representava. Ela representava algo que seu inconsciente reconhecia desesperadamente, liberdade interior. E a liberdade tem um efeito estranho sobre as pessoas que secretamente se sentem presas. Isso os fascina, isso os inspira, isso os intimida. Às vezes, tudo de uma vez. Porque muitas pessoas seguem a vida governadas por correntes invisíveis, feridas antigas, medos não resolvidos, padrões inconscientes, mecanismos de proteção. Evitar as emoções, a mulher que encontra seu centro começa a quebrar essas correntes, não em voz alta, não de forma dramática, silenciosamente. E essa transformação silenciosa se torna inesquecível. Um homem pode encontrar muitos rostos bonitos, muitas experiências emocionantes e muitas conexões temporárias, mas ele raramente se esquece da mulher que lhe ensinou algo profundo sem sequer tentar ensiná-lo. A mulher que lhe mostrou outra forma de existir. A mulher que personificava o amor próprio em vez de apenas falar sobre ele. A mulher que escolheu a paz em vez da perseguição. A mulher que se afastou sem abandonar sua humanidade. Porque, no amago do inconsciente masculino, reside um conflito que poucos discutem abertamente. Muitos homens são ensinados a buscar o poder, conquista, status, controlar. No entanto, por trás dessas buscas, muitas vezes reside um anseio mais profundo. O anseio por paz interior, a vontade de parar de atuar, a ânsia de parar de provar algo, ou o anseio de simplesmente ser. E quando uma mulher incorpora esse estado, ela se torna muito mais do que uma figura romântica. Ela se torna um arquetipo, uma imagem que continua vivendo dentro da psique. Não como uma fantasia, mas como um símbolo de integração, um símbolo de varazo mais sincera que você jamais sentirá. Carl Jung certa vez sugeriu que o que jamais sentirá, autenticidade, um símbolo de maturidade emocional, e os símbolos possuem um poder extraordinário. O inconsciente se comunica por meio de símbolos. Os sonhos são símbolos. Arquetipos são símbolos. As memórias são frequentemente símbolos. Até mesmo o próprio anseio se torna simbólico. E por isso que alguns homens se pegam pensando em uma mulher anos depois sem entender completamente o motivo. Nem sempre e porque a querem de volta. Às vezes isso ocorre porque uma parte da alma deles permanece, mas Jesus, conectada àquilo que ela despertou. A versão de si mesmos que encontraram brevemente na presença dela, as possibilidades que ela representava, as verdades que ela revelou sem palavras. Dessa dor exercício dos paradoxos mais profundos das relações humanas. Esta vez moturas não são necessariamente aquelas que ficam para sempre. Às vezes, são eles que nos obrigam a confrontar a nós mesmos. Às vezes, são eles que expõem medos ocultos, desejos ocultos, feridas ocultas, potencial ocultos. E depois desse encontro, a vida nunca mais será a mesma. Mesmo que ambas as pessoas sigam em frente, mesmo que nunca mais se falem, mesmo que a história pareça inacabada, porque algumas conexões não foram feitas para nos completar. Elas têm o propósito de nos despertar. E o despertar raramente é confortável. Isso destrói ilusões, destrói identidades antigas, desafia padrões familiares.
Crescimento das forcas. Impulsiona a honestidade. Transformação de forcas. E a transformação sempre tem um cão, 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 sempre frico. Mas isso está só no peso depois. O que acontece quando uma mulher abraça completamente sua própria soberania emocional? Quando ela deixar de buscar validação nas pessoas que não a compreenderam, quando ela parar de medir seu valor pela capacidade de outra pessoa de reconhecê-lo, e aí que começa a mudança mais profunda, e aí que o verdadeiro significado de ser inesquecível finalmente se revela. Em toda jornada emocional profunda chega um momento em que a pergunta muda. Durante muito tempo a questão era: por que ele se afastou? Por que ele mudou? Por que ele não me escolheu? Porque não consigo parar de pensar nele. Mas, eventualmente, se uma mulher continuar a crescer através da sua dor em vez de ser consumida por ela, uma questão diferente começa a surgir. Uma pergunta mais tranquila, uma versão mais poderosa. O que essa experiência está tentando me ensinar sobre mim mesmo? E essa pergunta muda tudo, porque no momento em que a atenção se volta para o interior, o inconsciente começa a revelar verdades que antes estavam ocultas por trás do anseio. Esta é a fase que Jung descreveria como o início da verdadeira integração psicológica. Antes disso, grande parte da vida é gasta projetando. Projetar esperanças nas pessoas, projetar medos em situações, projetar fantasias nos relacionamentos, projetando a salvação no amor, mas os projetos acabam por ruir. Eles sempre fazem isso. A realidade se impõe, a decepção se instala, a separação entra em cena e, de fecho, futurieno pete sugesso, 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 futurieno pete sugesso. De repente, a imagem que tínhamos em mente já não corresponde ao que se apresenta diante de nós. Para muitas pessoas, isso significa o fim da história. Para outros, torna-se o começo, porque toda ferida emocional contém um convite oculto, não um convite ao sofrimento, mas um convite à compreensão, para entender por que certos padrões se repetem, por que certas pessoas são irresistíveis, por que certas perdas parecem insuportáveis. Porque certas memórias se recusam a ir embora, ou inconsciente, nunca e aleatório. Aquilo que nos atrai emocionalmente muitas vezes revela algo sobre o que permanece por resolver dentro de nós. E é aqui que a mulher que se torna inesquecível passa pela sua maior transformação. Ela deixa de encarar a dor como prova de fracasso. Ela começa a tratar isso como informação. Ela fica curiosa, não só obcecado, reflexivo, não consumido. Consciente, não reativo, e a cada camada que ela descobre, ela se conecta mais consigo mesma. Muitas mulheres passam anos, acreditando que seu poder vem de serem desejadas, por ter sido escolhido, de ser perseguido. O mundo muitas vezes reforça essa crenca, os filmes reforçam essa ideia, a cultura reforça isso. Às vezes os relacionamentos reforçam isso, mas eventualmente a realidade revela algo mais profundo. Ser desejado não e poder. Ser escolhido não e poder. Ser perseguido não e poder. O poder está em permanecer conectado consigo mesmo, independentemente de quem fica e quem vai embora. Poder e manter a ser signer e no pode dos outros. Horas durante signer a todo isso como for a coisa mais sincera que você jamais sentirá. Vai ver e você de signer a tudo isso como for a coisa mais sincera que você jamais sentirá. Dignidade quando as emoções se tornam caóticas. Poder e recusar-se a trair seus valores em busca de validação temporária. Poder e saber quem você quando ninguém está aplaudindo. E esse tipo de poder não pode ser retirado, porque não vem de fora, vem de dentro.
O mais fascinante é que muitos homens pressentem essa transformação muito antes de a compreenderem completamente. Às vezes eles só percebem isso depois que a distância já foi percorrida. Após o silêncio, após a separação, após meses ou anos. Eles a encontram novamente, ou ouvir falar dela, ou simplesmente lembra-se dela, e algo parece diferente. Não porque ela tenha ficado mais fria, não porque ela tenha ficado mais dura, mas porque ela se tornou inteira. Existe uma diferença profunda. Uma pessoa determinada constrói muros. Uma pessoa completa já não precisa deles. Uma pessoa insensível teme a vulnerabilidade. Uma pessoa íntegra compreende a vulnerabilidade sem ser controlada por ela. Uma pessoa insensível fecha o coração. Uma fraqueza quilonzma. Oferece-me um tu que das horas sou mero de quimação, mantendo zona tantimundante supadiracio, e zoma simonera manda sinergia. Mesmo não sumunante supotimadimo desbritas, mesmo não sumunante supotimadimo desbritas, porque o inconsciente reconhece a autenticidade, reconhece a integração, reconhece a congruência emocional. O que Jung observou repetidamente foi que os seres humanos são profundamente afetados por pessoas que incorporam qualidades que eles próprios procuram. Às vezes, conscientemente, inconscientemente. O homem que luta contra a repressão emocional muitas vezes sente-se atraído pela profundidade emocional. Um homem preso em uma performance interminável muitas vezes se sente atraído pela autenticidade. O homem desconectado do seu mundo interior muitas vezes sente-se atraído por alguém que está profundamente conectado ao seu. Não porque ela o complete, mas porque ela o faz lembrar de algo que lhe falta. E essa constatação cria outro paradoxo. Muitos homens passam anos, foram esperti disse que espera que estas santas monocertas, 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 santas monocertas. Tentando entender por que certas mulheres permanecem em seus pensamentos, por que certas memórias se recusam a desaparecer. Por que certas ausências parecem tão significativas? A resposta costuma ser muito mais profunda do que o romance. A memória sobrevive porque a experiência tocou em algo inacabado dentro deles. Algo que ainda busca integração, algo que ainda busca a verdade. E por isso que o impacto emocional não pode ser medido pela duração do relacionamento. Alguns relacionamentos duram anos e deixam poucas transformações. Outras duram meses e alteram para sempre o curso da vida interior de uma pessoa. Porque o tempo por si só não determina a importância. A profundidade importa. A presença faz a diferença. A autenticidade existe. A ressonância psicológica existe. E a mulher que se torna inesquecível acaba por perceber algo extraordinário. Ela nunca deveria ter passado a vida provando o seu valor. Ela nunca teve a intenção de conquistar o respeito básico. Ela nunca deveria ter se retraído para se encaixar na zona de conforto de outra pessoa. Ela nunca deveria ter abandonado sua voz para manter a consenso. Ali Cao nunca foi sobre convencer outra pessoa a reconhecer o seu valor. Ali Cao foi aprender a enxergar isso por si mesma. Esse é o ponto de virada. O momento em que a dependência emocional começa a se transformar em soberania emocional. O momento em que a espera se transforma em vida. O momento em que a busca se transforma em conhecimento. O momento em que a busca se transforma em conhecimento. E o momento em que o medo começa a dar lugar à paz. E a paz é poderosa. Não é alto. Nada dramático. Não estou buscando chamar atenção. Simplesmente poderoso. Porque a paz não pode ser manipulada, não pode ser ameaçado pela rejeição, não pode ser destruído pela incapacidade de alguém em reconhecer o seu valor. A paz permanece. Estável, de castigo, todo, e quando uma mulher atinge esse estado, algo extraordinário acontece. Ela não precisa mais se tornar inesquecível. Ela não precisa mais causar uma boa impressão. Ela não precisa mais ocupar a mente de ninguém. Porque a vida dela não gira mais em torno de ser lembrada e organizada em torno da autenticidade. Ironicamente, e muitas vezes nesses momentos que o seu impacto se torna maior, porque as pessoas raramente esquecem aqueles que lhes ensinaram algo essencial sobre si mesmas. E o que resta não é mera atração. Não se trata apenas de química. Não se trata apenas de nostalgia. O que resta é a transformação.
Mas há uma última verdade que precisa ser compreendida, uma verdade que une todas essas pecas. Porque a razão mais profunda pela qual algumas mulheres nunca são esquecidas tem muito pouco a ver com os homens que se lembram delas, e tudo o que tem a ver com as mulheres em que elas eventualmente se transformam. Há uma constatação final que chega silenciosamente, não em um momento dramático, não por meio de uma grande declaração, não por meio de uma mensagem que surge repentinamente anos depois. Chega em silêncio, no espaço onde antes habitava Aco e saudade, no lugar onde a confusão outrora exigia respostas, na parte da alma que finalmente se cansou de perseguir o que se recusa a ficar. E quando esse percebejo surge, tudo começa a parecer diferente. As lembranças permanecem, mas já não doem da mesma forma. As perguntas permanecem, mas eles já não controlam a mente. O passado permanece, mas já não detém o futuro. Este é o momento em que a maturidade emocional deixa de ser uma ideia e se torna uma experiência vivida, porque a verdadeira cura não é o esquecimento, e recordar sem sofrimento, e olhar para trás sem se perder de si mesmo, e transmitir a licão sem carregar a ferida. Muitas mulheres passam anos acreditando que a resolução do problema vira de outra pessoa, a partir de uma explicação, de um pedido de desculpas, de uma conversa final, ou ouvirem as palavras que desejavam que tivessem sido ditas. Mas a vida raramente se desenrola de forma tal perfeita. E talvez seja por isso que tantos continuam presos, esperando que uma porta cedo. Ação, fei de fare de simonessima chitei de sabuherda. Ação, fei de fare de simonessima chitei de sabuherda. Ação, fei de fare de simonessima chitei de sabuherda. Se fechasse uma porta que nunca lhes pertenceu para fechar, aguardando a autorização para prosseguir, aguardando a certeza de pessoas que também estão incertas. No entanto, Jung compreendeu algo profundo. O encerramento mais profundo não vem de outra pessoa. Isso vem da integração. Isso vem de trazer de volta para casa os fragmentos de si mesmo. As partes abandonadas. As pecas rejeitadas. As partes assustadoras. As partes que trazem esperança. As partes feridas. As partes poderosas. Todos eles, bem-vindo a, reconhecido, integrado. Isso e individuação. Não se tornar alguém novo, mas tornando-se completamente você mesmo. E quando uma mulher entra nessa fase da sua jornada, ela começa a entender algo que antes parecia impossível de acreditar. O relacionamento nunca foi o objetivo final. A transformação ocorreu. A pessoa nunca foi a licão inteira. O despertar aconteceu. A perda nunca foi apenas uma perda. Era também uma porta de entrada para uma maior consciência, maior, farissein-se essa escaprisamuna, o autoestima, maior liberdade emocional. E talvez seja por isso que as mulheres que os homens nunca esquecem não são necessariamente as mulheres que ficaram, nem as mulheres que mais se sacrificaram, nem as mulheres que amaram com mais intensidade. As mulheres inesquecíveis são, muitas vezes, aquelas que permaneceram conectadas a si mesmas, aqueles que se recusaram a abandonar sua identidade em troca de afeto, aqueles que sentiram profundamente sem se deixarem consumir, aqueles que vivenciaram e saciaram as dor de um coração partido sem permitir que essa dor os definisse, aqueles que escolheram o crescimento em vez da amargura, consciência em vez de ressentimento, paz em vez de obsessão. Essas mulheres deixam uma marca porque personificam algo raro, algo que todo ser humano almeja em algum nível, plenitude, e a plenitude inesquecível, não porque seja perfeito, mas porque é irreal. Um homem pode passar anos buscando explicações externas. Ele pode dizer a si mesmo que sente falta da beleza dela, voz dela, a presença dela, a energia dela, e talvez ela faça isso mesmo. Mas por trás dessas memórias muitas vezes reside algo mais profundo. Ele se lembra de como se sentia perto dela. Ele se lembra da versão de si mesmo que ela despertou. Ele se lembra das verdades que encontrou na presença dela. Ele se lembra do espelho emocional que ela se tornou. Porque o inconsciente nunca esquece experiências que revelam partes ocultas do eu. Isso os impulsiona para a frente. Silenciosamente, pacientemente, às vezes durante anos, às vezes por toda a vida. E, no entanto, eis a verdade mais importante de todas.
O valor de uma mulher nunca dependeu de se tornar inesquecível para alguém. Não para um homem. Não para a sociedade. Não para as pessoas que não souberam valorizá-la. Nem mesmo para aqueles que a amavam. Seu valor já existia antes mesmo de ela ser notada. Antes de ser escolhida. Antes que ela fosse desejada. Antes que ela fosse compreendida. E permanece muito tempo depois que todas essas coisas mudam. Essa é a constatação que transforma tudo. Porque, uma vez que uma mulher entende que seu valor é intrínseco, ela para de negociá-lo. Ela para de provar isso. Ela para de defendê-lo. Ela para de procurar evidências disso no comportamento de outras pessoas. Ela simplesmente vive isso. E nisso reside uma liberdade extraordinária. A liberdade de amar sem se perder. A liberdade de cuidar sem se tornar dependente. A liberdade de ir embora sem ódio. A liberdade de ficar sem isso, medo. A liberdade de confiar no seu próprio mundo interior. Marco Aurélio escreveu que a alma é colorida pela qualidade de seus pensamentos. É mulher que finalmente compreende o seu próprio valor começa a colorir o seu mundo interior de forma diferente. Não há mais escassez. Chega de dúvidas sobre mim mesma. Chega de necessidade constante de validação. Mas com clareza, com dignidade, com amor próprio, com paz. E a paz muda tudo. Porque a paz não é a ausência de emoção, e a ausência de guerra nos entanche de tanche bat. É no disseni fartou-se. A ausência de guerra nos entanche de tanche bat, interior. Não se trata mais de lutar contra a realidade. Não lute mais contra si mesmo. Chega de lutar contra o passado. Apenas aceitação. Apenas sabedoria. Apenas presença. Me faz pars, manhã se diz não tamafi. Às vezes escondidas em todos os relacionamentos. As pessoas que entram em nossas vidas nem sempre ficam para sempre. Alguns chegam para nos amar. Alguns chegam para nos desafiar. Alguns chegam para nos despertar. Alguns chegam para revelar partes de nós mesmos que havíamos esquecido. E quando o papel afeuf estiver completo, a vida nos faz uma pergunta difícil. Você continuará buscando a si mesmo nos olhos de outra pessoa? Ou você finalmente voltará para si mesmo? As mulheres que os homens nunca esquecem não são inesquecíveis apenas por terem chamado a atenção de alguém. Eles são inesquecíveis porque descobriram a própria alma, e quando uma mulher encontra esse lugar dentro de si mesma, o lugar onde a autoestima não depende mais de ser escolhido, o lugar onde o amor já não exige o isso, o tucumeu sescorama, abandono de si mesmo, o lugar onde a paz se torna mais forte que a saudade. Ela não precisa mais ser lembrada, porque ela finalmente se lembrou de si mesma,